o chefe de cabelos grisalhos com uma máscara assustadora no rosto. Olhou para o calor de sua mão, em torno de quem as armas estavam presas, no chão. De repente levantou a cabeça. O monstro avisou o inimigo do perigo iminente. A masmorra começou a desabar em fragmentos, depois que o chefe decidiu se dedicar completamente para a batalha. Pedras enormes começaram a cair sobre o personagem principal. Ele percebeu que o monstro foi capaz de destruir o teto. A masmorra começou a ser iluminada pela luz brilhante das estrelas, quando o chefe, cerrando os punhos, perguntou ao inimigo se ele sabia. A lua cheia brilhava no céu noturno. O monstro disse que o instrumento divino Brudark, absorvendo o luar, destruiu os heróis. O contorno de uma arma começou a aparecer acima do chefe. Ele lembrou que não tinha visto essa forma de arma. Por muito tempo, a lança dourada, cujo cabo está cheio de espinhos, é a ferramenta divina de Brudark. Flashes vermelhos brilhantes brilharam na masmorra. Os caras tentaram se proteger da luz brilhante quando o personagem principal relatou que estava causando danos físicos. Carrinho preocupado olhou para a capa verde do homem. Ele viu gotas de sangue escarlate aparecerem no rosto de Kay. O soldado correu rapidamente em direção ao chefe. Enquanto os caras o chamavam, o monstro abriu os braços e começou a insultar seu oponente. Ele exigiu que o homem, liberando sua sede de vingança, apontasse sua arma para ele. O cara de cabelo azul estava tão bravo que seus olhos ficaram vermelhos, olhando atentamente para seu oponente. O chefe disse em voz alta a Kate para mostrar a ele uma dança da espada, que era digno da morte de seus homens. Inclinando seu corpo, o major rapidamente se moveu em direção ao seu oponente para usar a espada sagrada. O soldado zangado balançou sua arma com todas as suas forças. A masmorra estava coberta por uma luz verde brilhante. Olhando com confiança para o cara de cabelo azul, o chefe disse que, encharcado de luar, lençol de Era fogo, completamente completamente diferente do que era antes. Sua transformação. Ele disse ao militar que tão fraco ou tiros não seriam capazes de alcançá-lo. Enquanto isso, Kay foi capaz de se aproximar de seu oponente, que o surpreendeu muito. O cara, balançando forte, atacou o monstro. O chefe foi capaz de repelir seu ataque e o lembrou que todas as suas ações eram inúteis. O monstro olhou mundanamente para as armas em chamas. Ele percebeu que a primeira aura não havia desaparecido. Ele olhou com um olhar diabólico para a névoa que o cercava. Kay atacou seu oponente novamente. O chefe não conseguia ficar de pé. Quando ele viu que o não desaparecendo ora estava sendo retido por Brudark, ele percebeu que o inimigo o havia trancado. Tendo levantado a cabeça preocupado, o homem viu que um homem armado, soldado, estava voando em sua direção. Ele foi capaz de adivinhar suas próximas ações, porque ele bloqueou completamente Kay de todos os lados. O chefe abriu bem a boca dentada. Ele percebeu que um militar iria atacá-lo. De cima do cara de cabelo azul, armado com duas espadas, atacou o inimigo. Ele mergulhou a ponta de sua espada no olho do monstro.
O reflexo da arma apareceu nas pupilas do chefe. O homem soltando sua espada gritou alto no topo de sua voz. Kay conseguiu pegar a arma. Apesar do fato de que ele ficou sem a primeira mão, o militar, enfurecido, decidiu atacar o monstro. De pé no chão, novamente, ele mergulhou a arma no corpo do chefe, até que todo o seu sangue começou a espirrar. O inimigo continuou a gritar, até que ele perdeu a consciência. O major pousou com um acidente ao lado do homem. Ele agarrou o cabo de madeira da espada com força. Com os dentes, Kay estava ajoelhado na frente do chefe. Ele decidiu pegar a espada sagrada. O monstro olhou para seu oponente com um olhar feroz e declarou que ainda não havia caído. O cara de cabelo azul segurando a espada nos dentes. Percebi que o chefe ainda estava vivo. As pupilas do chefe encolheram quando ele percebeu que o soldado foi capaz de traciclou para estestá-lo com apenas uma espada. A arma foi repentinamente enfiada no coração do monstro. Novamente, ele pensou que poderia superar tudo. Parado atrás dele, Pran confiantemente enfiou sua espada no chefe. O menino, cujo rosto estava completamente coberto de hematomas, balançou sua arma com todas as suas forças. Os caras cercaram o chefe ferido, de cujo coração sangue escarlate brilhante começou a escorrer. O monstro, gritando no topo de sua voz, levantou levemente a máscara de seu rosto. Uma gota de suor escorreu pelo rosto do soldado. O personagem principal olhou em volta com preocupação, quando ele percebeu que o carrinho foi capaz de ferir o chefe. Tremendo por toda parte, o menino olhou sem expressão para seu oponente, que se perguntou de onde ele tinha vindo. Pran não entendeu por que o monstro ainda estava vivo. O chefe virou as costas para o menino e mostrou sua armadura. Ele elogiou o menino pelo que ele tinha feito, quebrando sua ampla defesa de arco e ferindo-o. Bolas luminosas de ferro caíram no chão com um rugido. Havia joias de ouro dentro das bolas. O monstro admitiu que não tinha sido pressionado assim por alguns séculos. Seus olhos roxos brilhantes brilharam. Como ele percebeu que a ação de Pran o deixou muito zangado, um esqueleto feroz apareceu atrás do inimigo, como ele exigiu ser libertado. O cara de cabelo azul foi capaz de repelir o monstro. Ataque. Pran perguntou a ele o que aconteceu com o inimigo. Gotas de suor escorriam pelo rosto de Agaste. Como o protagonista, pediu ao Major ferido para recuar. A menina disse: desejo, que seu escudo já estava no limite. A morena franziu a testa profundamente quando ele percebeu que o monstro tinha muitos artefatos. Ele viu decorações douradas, um dos quais é o vento de Loroi, que é capaz de destruir tudo em seu caminho. Se houver mana, o chefe também tem uma bola de cristal de Rotani, que suporta outros artefatos e reage a eles. O personagem principal sabe que todos esses itens foram perdidos no distante. Além de colocar o pé para o lado, o soldado exigiu que todos recuassem. Cristais brilhantes apareceram na masmorra. Quando ele usou a habilidade espada ou uma lâmina, expirando pesadamente. K,
olhou para os caras e disse a eles que ele seria capaz de parar o monstro. Por um tempo, mas ao mesmo tempo, ele acredita que eles precisarão romper de alguma forma a fim de atacar o inimigo, olhando com confiança para seu oponente. A morena pediu ao Major para deixar para ele. Enquanto isso, a névoa se ergueu ao redor dos enormes feridos. Desejo decidiu terminar este monstro mais tarde, já que já havia usado todo o seu mana, ao ponto em que não conseguia nem se mover. O personagem principal desajeitadamente estendeu a mão para alguém, quando ele percebeu que apenas o profeta permaneceu. Quem é o inimigo mais poderoso? O cara cerrou a mão com força em um punho. Quando ele decidiu usá-lo, a menina ficou preocupada ao andar à frente. Desejo pede-lhes para concentrar todo o seu mana em magia protetora tanto quanto possível. A morena virou a cabeça quando Romantica afirmou que estava fazendo isso de novo. Um enorme crânio rosa apareceu perto do chefe. Ele acredita que um cara com um baixo nível de mana, Círculo não será capaz de derrotá-lo. Após o qual o monstro disse em voz alta que seria melhor para ele enfrentar sua morte. Sem dor, a criatura olhou para o personagem principal. Incompreensivelmente, todo o corpo do desejo estava coberto por uma aura poderosa. Até que seu oponente tirou os olhos dele. Uma criatura feroz apareceu atrás do personagem principal. O monstro não entendeu como esse cara conseguiu um assistente. O cara exausto começou a brilhar com uma aura forte. Ele cerrou a mão com força em um punho, como ele decidiu usar sua magia combinada. O chefe mal conseguia ficar de pé. Quando a masmorra estava coberta de luz brilhante, um enorme fluxo de fogo, magia destruiu a sala em pedacinhos. Quando o desejo usou a tempestade de fogo, uma enorme névoa subiu na masmorra. Uma garota preocupada ao lado de Auguste. Alto começou a chamar a morena. Eles viram alguém tossindo do nevoeiro. O personagem principal segurando o rosto. Agachou-se Romantica, perguntou se ele estava seguro. Uma gota de suor escorreu pelo rosto loiro, surpreso. Ela percebeu que este era o profeta. A máscara aterrorizante caiu da neve do inimigo. Rosto branco, Agosto percebeu que ele havia mudado completamente de aparência. Sangrando, o homem levantou a cabeça e perguntou à morena como ele conhecia a língua de seus ancestrais. Desejo se apoiou em Romantica. Ele se perguntou quem era quem sabia sobre a linguagem dos dragões. Sangrando, na pedra, o homem não podia acreditar que a morena conseguiu queimar sua alma finalmente. Ele o parabenizou porque ninguém tinha lutado com ele assim. Lembrando do homem barbudo e do cara com orelhas élficas. O monstro disse que os anões estavam cegos pela ganância. É por isso que seus corpos se dissolveram em magma. Ele também relatou que os elfos, por causa de sua crença em uma profecia distante, caiu em sono eterno após o qual o homem disse que, adorando a deusa, os crentes sacrificam seu país. O soldado caminhou com confiança para algum lugar. Quando a criatura se lembrou que ele estava agora em um reino mágico, onde a magia reinava, um sorriso apareceu no rosto do soldado, que perdeu
o braço um monstro. Não esperava que ele fosse prejudicado pelo residente mais desprezado do reino. Olhando atentamente para o homem ferido, o personagem principal chamou a atenção para seu rosto. Seus olhos se arregalaram. Como ele percebeu que tinha visto esse homem? Em algum lugar antes, ele se lembrou da foto emoldurada em ouro. Desejo percebeu que ele parecia o herói retratado no retrato de Wilhelm, que é o último pai do santo do Império Artemis, olhando para o cara deitado no chão. O personagem principal se dirigiu a ele como Ismail. Ouvindo isso, ele lembrou que já havia sido chamado assim. A morena baixou a cabeça e não entendia como esse homem, que levou o Sacro Império 100 anos atrás, poderia sobreviver a esta era. Ele assumiu que um de seus artefatos o ajudou neste. A névoa começou a se dissipar quando o Islã informou o desejo que ele poderia perguntar-lhe qualquer coisa. Ele decidiu responder a todas as suas perguntas, porque eles mereciam. Os caras olharam atentamente para o homem ferido. Quando a morena perguntou ao homem que objetivo ele estabeleceu para si mesmo, criando o homúnculo, o homem admitiu que só cumpriu sua promessa. B apenas não tirou os olhos de sua correspondência, enquanto o protagonista esclareceu que promessa ele estava falando. O rosto do monstro começou a desaparecer. Como ele revelou que ele simplesmente precisava do enorme para cumprir sua promessa, a morena continuou a olhar para o cara desaparecendo, que lhe contou sobre a grande queda. Quando o corpo de Ismail desapareceu completamente, Desejo se perguntou que deusa e grande queda ele estava falando. Ele apenas olhou para a parte de trás do protagonista, que estava perdido em pensamentos. A garota gritou para desejar. A morena cansada se virou e estava feliz que finalmente acabou. Ele quer tomar banho o mais rápido possível. Atrás de Romantica bocejou amplamente. Como ela disse que queria tomar banho também. Um agente relatou que ela estava com fome. Apenas Pran ficou feliz por eles terem sobrevivido, desta vez também. Enquanto a morena começou a se aquecer, o personagem principal virou a cabeça, depois do qual ele disse que eles só tinham que lidar com o enorme. Kay olhou atentamente para o monstro ferido. Surpreendeu a morena, abriu a boca e chamou um Major. O homem com o uniforme rasgado ajoelhou-se ao lado da criatura. Desejo saber que o soldado estava gravemente ferido. Aconselhou-o a descansar um pouco. O homem, franzindo a testa, suas sobrancelhas pretas, permaneceu em silêncio. Os caras olharam para ele sem expressão, enquanto Pran começou a chamá-lo. O homem desconhecido se levantou com confiança e anunciaram que finalmente obteve a espada enorme e sagrada. O homem de cabelo comprido olhou para cá. Ele percebeu que o cara parecia terrível. Uma gota de suor escorreu pelo rosto da garota zangada. Romantica perguntou por que esse homem ainda está vivo. Ela também acha uma loucura que ele possa falar normalmente. O homem desconhecido, sem desviar o olhar, riu do fato de que a garota considerou isso loucura. Os caras ficaram preocupados quando um homem, sentado ao lado do enorme, decidiu reativá-lo. Afinal, Kay perguntou a ele sobre isso.
que confundiu muito aqueles ao seu redor. A lâmina da espada brilhava com uma luz brilhante. Quando o homem, se voltando para a espada sagrada, anunciou que a equipe desejada não era mais necessária como aliados. O militar disse aos caras que a missão deles terminou aqui, batendo no chão com sua arma. O cara de cabelo azul pediu para deixar o resto com ele, depois que ele pagou o que prometeu. Ele franziu a testa franzida, como ele admitiu que iria matá-los. Se eles interferiram com ele, uma gota de suor escorreu pelo rosto preocupado de Pran. O menino lembrou como ele estava feliz durante o treinamento. Enquanto lutava com ele, Kay sorriu amplamente para ele. Um momento apareceu na cabeça de Pran, enquanto o homem de cabelos azuis repelia seu ataque. O soldado chateado estava olhando para alguém, quando um sinal do sistema apareceu, informando da transição para a última tarefa. Os caras foram capazes de eliminar o iniciador por trás de todos os incidentes enquanto salvava a vida de Kay. Pran ficou muito chateado quando viu um sinal que o próximo iniciador era um soldado, que também precisava de um homúnculo para atingir seu objetivo. O menino não entende, porque tudo acabou assim. O militar de cabelos azuis agarrou sua arma com força. Como um sinal do sistema apareceu, informando-o de que eles devem impedi-lo e destruir o enorme. O carrinho ofendido tentou se aproximar do soldado, mas o personagem principal o parou e pediu-lhe para dar um passo para trás. O personagem principal abraçou o menino, sugerindo que Kay planejou obter o enorme. Desde o início, o cara o lembrou que, tendo planejado salvar o rei, ele nem ficou surpreso quando o encontrou morto. O homem abaixou o olhar para o chão, quando a morena perguntou como ele sabia sobre o homúnculo. Porque ele não podia receber qualquer informação sobre esses estudos. A morena perguntou ao militar se primeiro o ajudou com isso. Desejo franziu a testa profundamente quando o sinal do sistema apareceu, informando-o de que ele havia feito o palpite certo. Afinal, primeiro, é o único pesquisador sobrevivente do grupo que primeiro criou o homúnculo. Após o que a morena perguntou a Kay o que ele queria alcançar com isso. Destroços continuaram a cair enquanto o soldado falava sobre como as pessoas no mundo estavam sendo discriminadas contra devido à sua incapacidade de usar magia. Ele planeja mudar isso. As pedras atingiram o chão com todas as suas forças quando o militar admitiu que queria apagar a existência de magia. O homem, abaixando a cabeça, disse que precisava de um poder capaz de controlar a causalidade. Ou seja, um homúnculo olhando atentamente para Kay. A morena disse que isso era um absurdo completo. Mas ao mesmo tempo ele acredita que isso pode ser feito se este poder for usado corretamente. O soldado da alma, chateado, abaixou a cabeça e admitiu que não queria lutar com os caras. Seus olhos brilharam quando ele percebeu que sabia exatamente que desejo faria. Os destroços da masmorra continuaram a cair. O soldado entende que o personagem principal vai tentar impedi-lo. As pedras caíram no chão e quebraram em pedaços. A morena esquivou-se do caminho do golpe do soldado, enquanto ele balançava sua espada com força. Um sorriso diabólico apareceu no rosto de Kay.
O personagem principal franziu a testa profundamente, não esperando que o homem de cabelos azuis tivesse alguma força. Esquerda para mover, tão rapidamente Pran empurrou o líder para longe, tentando salvá-lo do ataque do soldado. O homem olhou atentamente para o menino e o chamou pelo nome de Pran cansado, que mal conseguia abrir um olho. Virou-se para o Major enfurecido. Romantica preparada para atacar o militar, após o qual ela elogiou o menino. Brilhante luz verde perfurou o corpo do cara de cabelo azul, quando a garota usou sua habilidade de bala de vento, enfiando sua espada no chão. Kate tentou parar. O menino preocupado olhou atentamente para o homem ferido e começou a chamar o Major. Ele olhou para trás com desagrado para o personagem principal, que o empurrou de lado. Um enorme bloco de gelo apareceu na masmorra, quando Aguste usou o golpe de gelo. Ofendido, Pran não tirou os olhos das costas da garota, que entendeu que ele continuou a pensar em K. Ela sabe que uma conexão profunda se desenvolveu entre eles, em um curto período de tempo. A loira olhou para o menino e disse que ele deve estar mais alerta do que nunca. Um carrinho chateado olhou para longe. Quando a menina começou a falar sobre o soldado, os caras se esquivam do ataque mais forte do militar. Preso no gelo, ele foi capaz de usar suas habilidades, porque ele agora é o maior inimigo da sombra. Dos olhos do homem de cabelos azuis brilharam intensamente. De pé atrás da garota, o personagem principal perguntou ao agente quanto dinheiro ela tinha deixado. A loira respondeu que estava acabando. Ouvindo isso, Romantica, pensei que eles não seriam capazes de derrotar este homem. A morena chutou o chão com todas as suas forças, como ele exigiu que as idades assumissem a vanguarda. Os caras pressionam as costas um para o outro, quando o desejo pediu a Romantica para ajudá-lo. Kay balançou sua espada com força. As chamas brilhantes tentaram absorver o ataque do inimigo. O personagem principal se cobriu com a mão da luz brilhante quando a garota perguntou se essa pessoa estivesse realmente à beira da morte. O cara disse a ela que eles deveriam se revezar, defendendo-se e restaurando suas forças. Parado atrás do menino, suspirou pesadamente. Agis correu rapidamente em direção ao inimigo e prometeu conter sua aura. Ela pediu aos caras para usar esse tempo para reabastecer mamãe. Uma faísca azul brilhante brilhou entre as mãos das meninas. Pran, armado, observou atentamente enquanto seus companheiros lutavam. O rosto do menino estava completamente coberto de hematomas. A garota tentou se esquivar do ataque de Kay. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Pran, como ele pediu aos caras para parar, usando uma grande quantidade de mana. Desejo em voz alta disse as idades para voltar. Armado, a garota pulou para longe de seu oponente. Ela caiu atrás dos caras com seu uniforme rasgado. A masmorra estava coberta de chamas brilhantes. Quando o personagem principal e Romantica começou a usar magia novamente, a garota cansada exalou pesadamente e admitiu que sua espada, habilidades não estavam nem perto de Ujika, que não estava nas melhores condições. A morena pediu para eles esperarem um pouco mais, porque eles precisavam desacelerar o Major tanto quanto possível.
A masmorra continuou a desabar em escombros. Quando percebi que o plano militar havia falhado de qualquer maneira. E sua luta era inútil, porque eles, sendo mágicos, ainda estavam vivos. Uma gota de suor escorreu pelo rosto zangado do cara. O soldado esfaqueou sua espada no chão, com todas as suas forças. O personagem principal entende por que Kate continua a lutar tão desesperadamente. Ele saiu sem um braço. Olhou com confiança para seus oponentes. A morena acredita que são eles que devem impedi-lo. O homem começou a emergir da névoa. Ele abaixou a cabeça e gritou com raiva para o carrinho. O menino olhou para um militar incrédulo. Lágrimas brotaram em seus olhos, enquanto pensava sobre o que Kay queria fazer. Segurando o punho da espada com firmeza, o militar entregou-o para Prem. Ele pediu para ele pegar sua espada. O menino torceu o rosto em frustração. Ele agarrou a alça da arma com força e disse que desta vez ele teria sucesso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Pran. Colocando sua espada de lado, o menino olhou com confiança para seu oponente. Ele decidiu que iria ganhar. O menino tentou se afastar do ataque de K, que continuou a chamar seu nome. Carrinho de bebê quase caiu de pé. Ele abaixou a cabeça e tentou desacelerar. Com os pés no chão, o menino rasgou a perna da calça do oponente com uma espada. Carrinho atacou Kay com todas as suas forças, derrubando ele. Olhando atentamente para o homem, balançou sua arma de cabelos azuis. Militar não tirou os olhos do oponente. Suas espadas cruzadas e golpeadas. Pran decidiu que não perderia para o Major. Desta vez, o menino lembrou como ele lutou com o soldado durante o treinamento. Então, ele foi capaz de acertar o soldado com tanta força que ele mal conseguia ficar de pé, enquanto o menino rapidamente se movia pelo campo. Kay, rindo, disse que não poderia acompanhá-lo. O homem se virou quando o carrinho se aproximou dele. Ele o aconselhou a aprimorar habilidades que mostram seus pontos fortes. O militar franziu a testa profundamente. Como ele disse ao menino para ser mais rápido e mais silencioso do que todo mundo. O menino tentou agarrar a arma de seu oponente. Enquanto isso, na masmorra, Carrinho de bebê novamente tentou se mover tão rápido que o inimigo não seria capaz nem de tocá-lo. Ele lembrou que precisava mirar em seu oponente. O soldado foi capaz de ferir tanto o cara que ele começou a sangrar, um desejo preocupado assistindo à batalha. Avisou o menino sobre o ataque. Carrinho desajeitadamente vira o sei para seu oponente. Na frente dele estava um guerreiro armado, que o devorou com o olhar. A espada do menino foi envolvida em uma aura poderosa. Ele acertou K com todas as suas forças. Naquele momento, Pran lembrou como o soldado amplamente sorridente. Percebeu que ele havia começado a controlar bem sua aura. Ele acredita e começou a assumir formas cada vez mais claras. A arma do menino começou a ficar coberta por um brilho. Luz azul. Ele não acreditou nas palavras de seu mentor. O militar balançou sua espada com todas as suas forças. Quando o carrinho começou a pular de alegria, o homem o informou que ele poderia começar a usar sua aura.
Enquanto isso, sorrindo amplamente, Kay atacou um menino. Ele acredita que esteve em primeiro lugar. Por muito tempo, Pran pulou para trás, enquanto o soldado batia sua arma no chão. Ele se lembrou novamente como os militares. Homem exigiu que ele levantasse sua espada. Toda a masmorra estava coberta de luz brilhante, enquanto os caras continuavam a assistir a batalha. Uma gota de suor escorreu pelo rosto de Romantica. Enquanto ela tentava encontrar o momento para atacar, o personagem principal começou a chamar o carrinho. Enquanto os caras cruzavam espadas, a morena pensou enquanto treinamento. Eles fizeram juntos, naquele curto período de tempo, franzindo a testa profundamente, desejo mentalmente voltado para seu parceiro. Lágrimas vieram aos olhos de Pran. Depois que ele foi ferido, o personagem principal estava preocupado com a condição do menino. Carrinho de bebê pulou em uma pedra enorme. O ataque de Kay causou a quebra da pedra. Zangado, o menino pulando dobrou as pernas. Ele, percebendo que a aura do soldado havia enfraquecido, assumido que o inimigo já deveria ter atingido seu limite. O homem de cabelos azuis olhou para cima e viu o carrinho voando em sua direção. O menino acredita que mesmo a aura do Major não é infinita. O militar cansado exalou pesadamente. Quando Pran percebeu que esta era sua única chance. Olhando para seu oponente, o menino franziu as sobrancelhas. Ele decidiu fazer isso. Ele, armado com uma espada, pousou em frente ao inimigo. Pran assumiu que ele teria sucesso. Gotas de suor escorriam por seu rosto preocupado. O homem de cabelos azuis atacou seu oponente novamente. O menino viu que uma aura forte foi dirigida a ele. Ele cruzou a perna e pulou para o lado, quando ele percebeu que deveria se esquivar. Naquele momento, ele se lembrou de como o militar, olhando atentamente para ele, disse a ele que o remo era o tipo de seu coração. O homem acreditava que quanto mais forte o coração do guerreiro, o mais poderoso é Ora. Ele exigiu que o menino lutasse com confiança contra qualquer inimigo, como se esta batalha fosse sua última. Carrinho diminuiu a velocidade com o pé no chão. Feno, com o rosto ensanguentado, verrou-se para enfrentar seu oponente. Uma luz vermelha brilhante iluminou toda a masmorra. O homem de cabelos azuis, estando no nevoeiro, balançou sua espada novamente. O menino pisou com confiança no chão. Ele olhou para seu oponente, carrinho alto preparado para atacar o preocupado K. Ele decidiu que definitivamente ganharia. Os olhos do soldado se arregalaram de surpresa. Ele não esperava que alguém fosse capaz de quebrar. Através de sua aura, a espada do menino ficou coberta com um maná poderoso. O soldado olhou para o carrinho. Ele acredita que, graças ao seu coração forte, o menino foi capaz de romper. Um militar de cabelos azuis abraçou seu aluno, que mergulhou a espada nele. Ele informou Pran de sua vitória nesta batalha. Uma arma de prata com cabo de madeira. Preso no chão. Os caras caíram no chão da masmorra. Envolto em névoa, Kay admitiu que se sentia muito mal no coração. O menino continuou a sentar no homem ferido. O soldado disse que era desagradável para ele ver seus camaradas, porque
Olhando para eles, ele sentiu que o caminho que ele havia escolhido estava errado. Resolveu Pran. Continuou a olhar para o homem, de cuja boca o sangue estava escorrendo. Os militares. Homem admitiu que estava com muito ciúme do menino. O aluno abaixou a cabeça desajeitadamente e começou a chorar.